o matemático, físico, químico. Então, temos aqui o logaritmo, né? Que é quebra a cabeça de muita gente. Primeiro, para conhecer os logaritmos, primeiro há uma necessidade de se conhecer o quê? As propriedades, ok? Há uma necessidade de se conhecer essas propriedades. A primeira propriedade da definição é esta, né? Onde temos o A na base B igual a C, isto equivale a A, nós fazemos de forma correta, né? De forma certinha. Primeiro levamos o que está em cima, depois o que está embaixo e elevamos o C para cima. Então é A igual a B elevado a C. Então é de forma certa. Levamos o que está em cima, embaixo, depois elevamos o C de forma certa. Então é exatamente isso. Quando temos multiplicação de duas funções, né, no logaritmo, é que nós dissemos que este logaritmo é igual ao logaritmo de A na base B mais o logaritmo de C na mesma base B. Quando temos divisão, subtraímos, né, a diferença e a subtração. Vamos ter aqui o logaritmo de A na base B menos o logaritmo de C na base B. E quando temos um expoente, por exemplo, no logaritmando, esse expoente passa, multiplica o logaritmo, nesse caso. Então, esta é uma das propriedades que também podemos aplicar. Quando o expoente está na base, né? Quando o expoente está na base, esse expoente passa e divide o logaritmo, conforme está aqui. Nós sabemos que o logaritmo de 1 em qualquer base que seja, isso é sempre zero, ok? E quando temos um logaritmo de A na mesma base A, ou seja, quando o logaritmando é igual à base, isto é sempre igual a 1. E aqui temos igualdade dos logaritmos, né? É necessário primeiro que as bases dos logaritmos sejam iguais. Então, se tivermos um logaritmo, com um logaritmando A igual a um outro logaritmo, com um logaritmando C, esses logaritmos primeiro devem ter a mesma base. Então, o A é igual a C, ou seja, isso equivale a dizer que A é igual a C. E temos aqui a base de uma base, né? Quando temos uma base com um logaritmo com uma certa base, nós podemos cancelar a base com a base de baixo e dizemos que isto é igual ao logaritmando. Também temos condição de existência do logaritmo. Quando temos aqui um logaritmo de A na base B, o A em si é só condição de existência para que esse logaritmo aqui exista. Há uma necessidade de que o logaritmando, o A, seja maior que zero, ok? Sempre maior que zero. Não pode haver valores menores que zero. E se haverem valores menores que zero, então o logaritmo deixa de existir, ok? E a base, né, a base deve ser maior do que zero e, ao mesmo tempo, deve ser diferente de 1, ok? Se for menor que zero, não vai existir. Se for 1, também não vai existir. Por isso que temos que deve ser também diferente de 1. E sempre essas condições devem ser aplicadas. Ok. Temos aqui um logaritmo qualquer com um número. São números, ok? Então aqui só vamos fazer o quê? Só vamos decompor o 36 pela base, ok? Então, a base é um número primo, então vamos decompor o 32 por 2, e nós sabemos que 32 dividido por 2 dá o quê? Dá 16, e 16 por 2 dá 8, e 8 por 2 dá 4, e 4 por 2 dá 2, e 2 por 2 acaba dando 1. Para saber qual é o valor, vamos colocar aqui 32 igual. Vamos contar a quantidade de 2. Porque como aqui temos 2, é uniforme, vamos colocar 2. Vamos contar a quantidade, tá bom? Então, temos quantos? 1, 2, 3, 4, 5. A quantidade nós colocamos em cima de 2, ok? Então, o 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Então, para calcular, vamos dizer logaritmo, vamos substituir esse 32 por 2 elevado a 5, ok? Então, vamos substituir aqui e vamos
colocar a nossa base, ok? Então, vamos consultar as nossas propriedades para ver o que nós podemos usar, tá bom? Recorda dessa propriedade que diz que quando eu tenho um logaritmo de a elevado a n, na base b, isto é a mesma coisa aqui, n vezes o logaritmo de que estava aqui, certo? Então, vamos aplicar a mesmíssima propriedade. Aqui temos expoente no logaritmando, ok? Então, esse 5 passa, multiplica o logaritmo. Então, vamos ter 5 vezes o logaritmo de 2 na base 2, ok? E depois, de novo, visitamos as nossas propriedades e temos esta propriedade que diz que quando tenho o logaritmando igual à base, ok? Então, este logaritmo é sempre 1, ok? É igual a 1. Então, tenho aqui o logaritmo de 2 na base 2. Então, esse logaritmo automaticamente é igual a 1. Vamos dizer 5 vezes 1. E 5 vezes 1 aqui é igual? É igual a 5. Então, este é o resultado do primeiro logaritmo, ok? Temos aqui também o segundo logaritmo que vamos fazer da mesma maneira. Primeiro vamos decompor o 81 por 3, ok? Então vamos fazer essa decomposição aqui. Temos aqui o 81, que vamos decompor por 3. 81 dividido por 3 dá 27. E 27 por 3 dá 9. E 9 por 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1. Ok? Logo, 81 é igual, vamos contar a quantidade de 3. Como ali temos 3, vamos colocar 3, vamos contar a quantidade de 3. Ok? 1, 2, 3, 4 e colocamos como o expoente. Então, vamos substituir, né? De forma simples, rápida, clara, logaritmo de quê? Aqui no 81, vamos ter 3 elevado a 4 na base 3, ok? E vamos aplicar aquela nossa propriedade que já conhecemos de cabeça. Então, vamos ter 4 vezes o logaritmo de 3 na base 3. E aqui também conhecemos essa propriedade de cabeça que é sempre 1, ok? Então, vamos ter 4 vezes 1, que é igual a 4, ok? Assim termina o nosso exercício.